Olá meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao canal Fala a Verdade. Se gosta dos nossos vídeos, não esqueça, dê um like e se inscreva no nosso canal, ajuda-nos a crescer, faz favor. Partilhe esses vídeos com seus amigos, quem sabe ajuda alguém a crescer e a compreender a palavra de Deus. Abençoado povo de Deus, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como nós já dissemos, o tema de hoje vai ser algo muito especial porque é a palavra de Deus que nós queremos estudar. Hoje nós queremos fazer a seguinte pergunta: por que a Bíblia não se estuda e se entende como qualquer outro livro secular? Você sabia que a Bíblia é um livro que ela mesma explica como você deve estudar ela para poder entender a palavra de Deus, para poder entender a mensagem que ela traz para você e para mim? Nós queremos colocar esses pontos para poder apresentar. Começando com as seguintes questões. O que é a Bíblia Sagrada? Né? Quem a escreveu? Quem é o autor da Bíblia Sagrada? Como entender a Bíblia Sagrada? Essas são as três grandes questões que nós precisamos responder. A primeira pergunta: o que é a Bíblia Sagrada? Eu não sei qual é a definição que você dá sobre ela, mas como nós dissemos no nosso tema, a Bíblia é um livro que ela mesma explica, fala de si mesma, fala de si mesma para nós que a lemos. Então eu quero convidar você a ler comigo esta nota que vai aparecer ali. Eu espero que você também acompanhe com sua Bíblia em casa. Romanos capítulo 1, verso 16. Vai estar na tela, mas também leia acompanhando na sua Bíblia, se tiveres aí. Verso 16, Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. As Sagradas Escrituras é o quê? É o poder de Deus para a salvação, mas de quem? Daquele que crê. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. É o poder de Deus. Ela tem uma finalidade, esse livro: salvação. A finalidade desse livro é salvação. Evangelho de Cristo. E tem uma coisa muito interessante que nós também vamos ligar para podermos entender. É que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é uma pessoa. Tu sabias disso? A Bíblia Sagrada é a revelação de uma pessoa. Sabias? A Bíblia Sagrada, repito, é a revelação de uma pessoa. Vamos ver o que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 19. Paulo aí diz que nós pregamos a vocês o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho de Deus, né? Que é o poder de Deus, ela é uma palavra, uma revelação sobre o Filho de Deus. Muita gente às vezes tem dificuldade de definir a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas essa palavra é uma palavra viva, porque ela se revelou nos homens. É Cristo Jesus. E outra coisa interessante que você notou nos dois textos que nós lemos, se você se recordar, o primeiro de Romanos, diz que a todo aquele que crê, ou seja, para eu entender a palavra de Deus é preciso crença, é preciso fé. Eu tenho que ter fé. Eu quero levar o meu amado a ler comigo mais um texto que pode lhe ajudar muito sobre a palavra de Deus. João capítulo 1,
verso 10. João capítulo 1, verso 10. Leia comigo, meu amado. A palavra de Deus diz que aquele que é a palavra veio ao mundo. Então a Bíblia é alguém. Tipo, estou a fazer confusão, mas não. A Bíblia é a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é uma revelação de alguém. De quem? De Jesus Cristo. Deus o Pai revela-nos a sua vontade através do seu Filho, que é a palavra. Agora, meu amado, pensa comigo. Já vimos o que é a Bíblia. A Bíblia é a revelação da palavra de Deus, é o poder de Deus. E esse poder de Deus tem um nome, é Jesus Cristo. A Bíblia é isso. E Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como nós dissemos no princípio, né? Que não se estuda a Bíblia como qualquer livro. Mas por quê? Por uma razão muito simples. Quem escreveu? São pessoas simples. Mas por que é um livro assim tão especial em relação aos outros? Meu amado, é 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Eu não sei como está na tua tradução, né? Mas não foge muito disso. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, ou seja, ninguém pensou sozinho, olha, vou escrever isso. Não. Então, como é que aconteceu? Continuando, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é que a Bíblia não se estuda como qualquer outro livro. Homens simples escreveram, sim senhora, mas escreveram não porque eles pensaram, tirando de suas próprias cabeças, de que olha, hoje eu vou escrever Gênesis, hoje eu vou escrever Apocalipse. Não. Foi Deus usando a sua mão, o seu poder, a sua influência. E os homens foram escrevendo aquilo que Deus quer revelar para você e para mim. Quando eu estou a ler as Escrituras, eu estou a ler aquilo que Deus quer que você leia. É a vontade dEle que estão nas Escrituras. Porque é o Espírito dEle que moveu para os homens escreverem. Isto é que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós, quando lemos 2 de Timóteo, capítulo 3, do verso 16 em diante, no verso 16 a Bíblia é muito enfática. Diz que toda a Escritura é inspirada por Deus para ensinar, instruir, corrigir, repreender, para que o homem de Deus seja um homem completo, perfeito para a boa obra. É assim que diz a palavra de Deus. Ele é um livro inspirado. E inspiração, em outras palavras, é Deus guiando os homens. Deus guiou homens. Deus colocou homens para escreverem. Não é que homens escreveram as suas próprias vontades. Não. Homens estavam a escrever aquilo que Deus queria que se escrevesse. Porque Deus quer revelar uma verdade na tua vida. Que a Bíblia já vimos. Quem escreveu a Bíblia já vimos, foram homens, mas o verdadeiro autor é quem? É Deus. O Pai Todo-Poderoso, Ele usou homens para poderem escrever as Escrituras.
Por isso que ele não é um livro qualquer. E tu quando procuras entender o que é a Bíblia, tu encontras exatamente a definição que Paulo apresenta. O poder de Deus. Como é que se entende o poder de Deus? Por nós mesmos? Não. Pela influência do seu Espírito. Eu preciso ter fé, porque estarei a lidar com coisas sobrenaturais. Eu preciso ter fé, porque estarei a lidar com uma palavra que tem um poder sobrenatural. Por isso é que se você vir para as Escrituras, querer ler para entender do teu jeito, não vai fazer sentido. Você vai distorcer ela. É preciso ter fé. E como é que se ganha fé? Como é que se adquire a fé? Romanos 10, 17. Leia comigo. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu, para poder entender as Escrituras, preciso ter fé. Mas essa mesma fé só se desenvolve quando eu coloco o meu coração aonde? Nas Escrituras. Quando eu coloco a minha atenção nas Escrituras. Quando eu creio que ela é a palavra de um Deus grande, poderoso. Agora eu passo a entender. Porque é o próprio Deus que vai influenciar você a compreender a vontade dele. Eu não posso entender por mim mesmo as Escrituras. Eu preciso de um toque especial. Por isso é que muita gente hoje reclama: meu irmão, eu não consigo entender a Bíblia porque existe um item que muito tem falhado. Colocam a sua própria inteligência, a sua própria vontade. Querem entender a Bíblia na sua esfera. Provérbios capítulo 3, verso 5, diz que não se pode pôr o seu próprio entendimento além da palavra de Deus. Não, filho, não busque entender a palavra de Deus na tua própria esfera, na tua própria inteligência. Humilha-te a Deus. Reconheça primeiro esse Deus e deixe que a palavra dele prevaleça. Agora vais começar a entender os desígnios de Deus. Porque a palavra de Deus não é de difícil entendimento. Não. Em Deuteronômio capítulo 30, Deus diz que os seus mandamentos, as suas ordenanças, a sua palavra não é difícil. Quando é que ela se torna difícil? Porque nós colocamos o nosso eu. Duvidamos dele. Imagina, eu duvido do autor. O que eu vou fazer com esse livro? Não. A Bíblia é um livro. A Bíblia é um livro que para você entendê-la, você precisa se submeter ao autor do livro, que é Deus. Precisa entender que ela é um livro que fala de coisas que estão além da tua compreensão. Fala de um Deus criador dos céus e da terra, o dono da vida. Você precisa conhecê-lo primeiro. Agora imagina que você não tem fé. Vai ser difícil de entender. Por isso é que distorcem a palavra de Deus. Então, como entender as Escrituras? Já que não é um livro secular. Como entender o que eu vou ler? Eu quero convidar você. Vamos ler agora alguns textos que as próprias Escrituras ilustram de como entender a palavra de Deus. A quem, pois, se ensinaria a ciência? Quando aqui é ciência, pode ser que na tua tradução esteja o conhecimento. A quem, pois,
se ensinaria a ciência? A quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado? Ao arrancado dos seios? A resposta é não. Então, como se daria a entender o conhecimento? O que se ouviu? Isaías continua no verso 10. Porque é mandamento sobre mandamento. É mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Como entender a Bíblia? Ela fala mandamento sobre mandamento. Ela fala sobre regras, mais regras. Ela é um pouco aqui, um pouco ali. A Bíblia entende-se de forma temática. Imagina, eu quero falar, ou seja, hoje estamos a falar sobre as Sagradas Escrituras. Vês que desde o primeiro momento nós fomos citando vários textos, desde o Novo e Antigo Testamento. Nós fomos um pouco no Antigo Testamento e fomos um pouco no Novo Testamento. Eu não posso usar só um texto, não. Eu não posso estabelecer uma verdade com uma única testemunha, tem que ter mais de uma. E a Bíblia, ela é uma verdade e ela se esclarece em vários pontos, em vários livros. Exatamente. No livro de Atos, capítulo 8, verso 16 em diante, nós não vamos ler todo o texto, né? Mas vamos sublinhar aqui alguns pontos importantes para tirar aqui algo que interessa ao tema que estou a abordar aqui contigo, meu amigo e minha amiga. Lá conta a experiência de Filipe, de um eunuco, né, da Etiópia, que ele crê no mesmo Deus de Filipe e ele sai de Jerusalém, de volta à sua terra natal, e ele estava lendo um livro. Qual é o livro? Estava lendo a Bíblia Sagrada, exatamente no ponto do profeta Isaías, onde estava a falar de Cristo, como aquele que iria ser lavado como uma ovelha ao matadouro, que seria espezinhado, maltratado. Mas ele não percebia e ele questionava se o texto falava sobre o profeta ou sobre Jesus. E ele precisou de um guia. E o guia lhe levou em toda a Bíblia. Ele mostrou que Isaías não estava a falar dele mesmo, mas estava a falar de outra pessoa. Por isso é que Filipe, influenciado pelo Espírito Santo, ele chegou até o eunuco e disse: entendes o que lê? Ele disse: não entendo o que leio. E isso está exatamente no verso 30. Verso 31 ele diz: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse ao lado dele. Vamos, meu irmão, mostra-me onde esclarece o que está a dizer aqui, que não é tão claro. Não é que Filipe chegou lá e ele disse: não, olha, para mim aqui é assim. Não, Filipe levou-lhe em toda a Bíblia para mostrar ponto por ponto, um ponto a explicar o outro ponto. Hoje muita gente, infelizmente, é desencaminhado e a Bíblia Sagrada tem perdido poder, tem perdido aquela importância, porque Satanás tem influenciado pessoas a quererem usar as Escrituras para ensinar o que eles querem. Não é o que a Bíblia está a ensinar. Ali está o grande problema. Queridos, para entender a Bíblia, você só precisa primeiro se humilhar a Deus. Em Tiago capítulo 1, verso 5, lá Tiago diz: quem está a precisar de sabedoria, de conhecimento, de entendimento, da ciência de Deus, peça, sem receio, sem dúvida, Deus dará. Deus está disposto a revelar a sua palavra. Ah, não, eu tenho fé. Uma fé que duvida das Escrituras não é fé, porque as Escrituras diz que fé vem por ouvir e aceitar a palavra de Deus.
Aí está onde se desencaminha. As pessoas dependem de outrem. Não no sentido de ser um guia, né? Mas ele é que nos diz o que é. Não. Aí é que está o erro, quando alguém nos diz que, olha, aqui para mim... Não, a Bíblia não se estuda assim, dizendo que, olha, para mim aqui... Não é assim, aqui para mim é assim. Não. A Bíblia entende-se. Abrir esse texto. Se não estou a entender, vou usar um outro texto para explicar. Agora, eu que não tenho capacidade, como quem já é mais experiente na jornada da fé, eles servem como um guia, mas não para ele ser a voz da Bíblia. Não, a Bíblia tem a sua própria voz. Ele vai me ser um guia que só me vai levar a encontrar a resposta. Olha, aqui diz assim, esta aqui não está claro, olha, leia também aqui, fala sobre o mesmo assunto. Você quer estudar sobre a morte? A Bíblia fala da morte em toda ela. Quer estudar, quer saber sobre dinheiro hoje? Existe muita polêmica sobre dinheiro. A Bíblia esclarece. Eu não preciso que alguém me diga. Olha, aqui a Bíblia não disse para dar 1 milhão de coisas. Não preciso. Porque a Bíblia não diz isso. Nós temos que deixar as Escrituras falarem. É nisso que Satanás tem levado muita gente se desviando de Deus. Meu amado, não sigam homens com os olhos fechados, ouvidos tapados. Não! Vamos ter guias, sim, mas ele é um mero guia. Um mero guia. Ele não pode ser a voz de Deus, não. Olha esse último texto que nós vamos ler aqui. Atos capítulo 17, dos irmãos de Bereia. Eles são nobres por quê? O texto está aqui, meu amado, leia. Atos capítulo 17, verso 3. Porque não é porque era Bernabé, não, é Paulo. Como é Paulo, tudo que vir da boca deles basta. Não é assim. Ouvia. Mas no ato de ouvir, o que eles faziam? O povo bereano, eles anotavam as palavras ditas e os textos para depois fazer o quê? Confirmarem pelas Escrituras. Ou seja, a Bíblia é exatamente a primeira e a última voz. Aí não haverá engano. Hoje o engano prevalece porque as pessoas deixam as outras pessoas lhe dizerem o que é isto ou aquilo. Não! Quando eu quero entender a Bíblia mesmo é intérprete de si mesma, ela se explica. É uma maravilha esse livro. Só é engano hoje porque nós nos deixamos levar por aquele que nós chamamos de pastor, padre, bispo, etc. E o que eles nos dizem passa a ser Bíblia para nós. Não! Nós temos que entender por nós mesmos. Esse é o segredo. Lutero se levantou porque ele entendeu por ele mesmo. João Calvino levantou-se porque ele entendeu por ele mesmo. Muitos reformadores fizeram uma grande transformação na história da igreja porque eles compreenderam por eles mesmos. São verdades belíssimas. Deixaram as Escrituras falarem. Hoje o povo se perde porque nós deixamos os outros interpretarem as Escrituras. Olha, e para terminar a nossa conversa, em 2 Coríntios capítulo 4, 13, diz algo que é muito importante e eu vou ler para nós aqui. Diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Ou seja, nós temos que crer no que está escrito. Só assim poderemos falar desta mesma palavra a uma outra pessoa. Por isso que às vezes não há poder no que a gente fala. Não temos como influenciar outra pessoa. Porque nós mesmo que falamos, não falamos com convicção, com crença, com certeza desse Deus que está escrito aqui.
Eu espero que a palavra de Deus possa fazer uma diferença na tua vida. Eu espero que esse livro seja exatamente um instrumento. Comece a orar a Deus, peça sabedoria e Deus vai lhe dar. Deus vai lhe ajudar a entender as Escrituras. Nós não precisamos de alguém que estudou teologia para nos fazer entender as Escrituras. Não. A Bíblia até foi escrita por pessoas tão simples quanto eu, quanto você. E para entendê-la, precisamos apenas nos humilharmos aos pés de Cristo. E depois começar a questionar. E quando Deus enviar um guia, esse guia não deve ser a voz, mas Ele nos leva às Escrituras. E as Escrituras vão falar aquilo que nós queremos saber. Que Deus possa te abençoar. Por favor, continua a dar um like. Convida mais pessoas a virem visitar o nosso canal. Que Deus nos abençoe a todos.